Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações ordinárias da Suzano, SUSB3. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido aí de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Investe. O procedimento é bem simples, basta você aqui no canto inferior direito do seu vídeo passar o cursor do mouse em cima da imagem inscreva-se para aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, é só clicar no card que também está aparecendo aqui no canto superior direito da sua tela para você seguir os procedimentos e receber aí não só as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, mas também informações relevantes durante o pregão e as carteiras de ações, carteiras aí semanal e a carteira mensal. A mensal perspectiva e a semanal a exponencial. Ambas as carteiras têm vídeos explicativos sobre cada uma dessas carteiras no meu canal no YouTube. Então, nessa análise especial da Suzano, lembrando, a análise especial eu olho para o longo prazo, desde o gráfico anual até o gráfico diário, ou seja, eu vou lá do longo prazo para o curtíssimo prazo, que é o gráfico diário. Então, é uma análise mais ampla, visando desde aqueles que não acompanham o mercado com muita frequência, mas querem investir aos poucos em alguns papéis e pode estar em pontos importantes, como foi o caso até agora recentemente que eu fiz uma análise da Raio 3, a última videoanálise especial. Então, esse é o formato. E lembrando que é uma análise que está baseada exclusivamente em cima da análise técnica. Tá? Não uso aqui a análise fundamentalista, não tenho nada contra, mas a minha especialidade é a análise técnica. Então, olhando aqui para o comportamento do preço versus o tempo, o que é que nós temos no gráfico anual? Uma tendência de alta. Um candle muito forte no ano passado, que trouxe o papel para um rompimento relevante de um topo ali anterior, ou seja, pivôzão de alta. E nesse ano está ruim, está caindo aí na faixa de uns 13%, só conferindo, aqui tá dando deu um pequeno bug no profit, né? Aqui está 33,11, mas enfim, é perto dessa região e está um ano negativo para o papel. Mas segue que com candles ascendentes, pelo menos a mínima ainda é ascendente, é acima da mínima do ano passado. Seria algo realmente muito ruim para o papel, para anular a perspectiva de tendência de alta, pelo menos de trazer um sinal de enfraquecimento dessa tendência, teria que voltar para baixo da mínima do ano passado, que foi de R$ 18,12. Por enquanto, menos provável nesse momento. A gente está aqui no dia 30 de maio, próximo do encerramento do mês de maio. Então, gráfico anual favorável, o suporte mais próximo do gráfico anual na faixa de R$ 19,43. No gráfico trimestral, o que nós temos? Ou seja, dentro do gráfico anual, se a gente está dentro do movimento de subida, o que é interessante de fazer? No movimento de baixa no gráfico trimestral ou mesmo no movimento de baixa no gráfico mensal, para buscar operações de prazo maior em cima de determinados pontos de suporte, buscar a compra desse papel, botar esse papel na carteira pensando na sequência da tendência de alta, que é aqui do gráfico do movimento de alta do gráfico anual. E aí no gráfico trimestral, essa é uma das formas, tá, de fazer a compra de imediato ali num patamar de suporte. A outra é aguardar alguma sinalização de alta, nem que seja através, por exemplo, de um gráfico semanal ou numa retomada de tendência de alta no gráfico diário. Mas aqui no gráfico trimestral, o que é que nós temos? Uma tendência de alta bem definida, o rompimento foi forte, foi lá em cima e agora está fazendo a correção que está coerente, porque o movimento foi muito longo para cima e está fazendo a correção aqui em duas etapas, que essas duas etapas é basicamente uma leve tendência de baixa, só que dentro de um longo movimento de subida nesse ativo. Então, assim, essa tendência aqui de baixa desse papel no gráfico trimestral ou mesmo no gráfico mensal ainda está dentro de um longo movimento de subida, uma perspectiva favorável ainda para o ativo. Se a gente pegar aqui os números do Fibonacci em cima deste movimento de subida, nós temos o quê? Uma retração aqui do preço na faixa ali dos 27,07, ou seja, uma chance de correção na região dos 38,2% de tudo que subiu, pode recuar na faixa aqui dos 38,2%, usando os números Fibonacci. Isso aqui seria um ponto de suporte, ou seja, uma região onde o preço pode parar de cair e voltar a subir, em conjunto inclusive com a média móvel exponencial de 13 períodos na faixa aí dos R$ 28,74. Então aqui, ou seja, o papel nesse momento está perdendo um ponto importante que eu vou mostrar no gráfico mensal. Mas essa região, se for falar assim, qual é a região mais interessante de compra pelo gráfico trimestral, seria a região ali por volta da média móvel de 13 períodos em conjunto com os R$ 27,07. Então, assim, essa é a região mais interessante no papel para buscar entrada, considerando o gráfico trimestral, porque a gente tem aqui um ativo fazendo um processo de correção, mas ainda dentro de um contexto de prazo maior, olhando para uma tendência de alta.
Olhando agora para o gráfico mensal, então temos o ativo dentro de um processo de correção, que aí o ano está justamente negativo, o movimento de alta no gráfico anual, a tendência ainda é de alta, mas corrigindo em prazos menores, que é o gráfico trimestral, está tendo essa correção. No gráfico mensal, a gente já tem a formação aqui de uma tendência de baixa, ou seja, nesse mês o ativo está caindo 18,73%, perdendo a mínima do fundo anterior, aumentando a probabilidade de queda para o ativo. E aí a gente tem alguns pontos, né? Eu cheguei a traçar aqui o Fibonacci nesse movimento de subida e falar na faixa dos 27, um pouquinho para cima dos R$ 27, um dos pontos de correção, de retração do preço desse último movimento de subida. E agora fazendo o contrário, ou seja, fazendo a projeção de queda deste pivô de baixa, dessa formação de pivô de baixa. Dalton, o que é pivô de baixa? No meu canal tem aí um vídeo de aprendizado explicando o que é o pivô de baixa. Então, pegando aqui os números do Fibonacci, uma projeção clássica, primeiramente, usando uma projeção clássica no Fibonacci, a gente teria aqui uma das projeções, usando a projeção de 61,8%, um objetivo lá na faixa dos 24,46. Só que é dentro de um movimento longo de subida, não dá para se exigir muito para baixo. Então, eu vejo isso aqui um pouco mais puxado para baixo, ou seja, eu não teria essa expectativa tão grande para baixo. Só que se a gente pegar a projeção alternada Fibonacci, que considera o recuo, ou seja, pegar a projeção de 100% deste movimento aqui a partir desse ponto, a clássica considera a projeção desse movimento a partir desse ponto. Então aqui na alternada, considerando a partir desse ponto, a gente tem uma projeção na faixa dos 30 e 50, que já é algo mais aceitável, desde a região dos 30 e 50, aquela região dos 20 ou quase R$ 29 da média móvel de 13 períodos do gráfico trimestral, mais os R$ 27, enfim, é faixa de preço que eu considero até mais relevante, desde os 30 até os R$ 27, uma região interessante que pode possibilitar pontos importantes de compra, pensando em prazo maior, arriscar sem gerar sinal de alta. Agora, o único ponto que eu poderia arriscar uma compra aqui, pensando numa carteira de longo prazo, é só a questão de suporte mesmo, que está batendo, que está perdendo o suporte, né? R$ 33,33, que eu vou mostrar como está perdendo esse suporte no gráfico semanal. Então, a tendência aqui pelo mensal, tendência de baixa nesse momento. Só que eu considero ela menos relevante no primeiro momento por conta do movimento forte de subida anterior e por conta da tendência de alta em prazos maiores. Gráfico semanal, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. A ação está em cima do suporte aqui. A primeira sinalização de subida para esse papel em cima dessa região de suporte pelo gráfico semanal seria o que? Na semana que vem, na primeira semana de junho, superar a máxima desta semana, ou seja, superar os R$ 35,24. Aqui no gráfico semanal seria esta, para mim, a primeira sinalização para se ter aí um movimento de subida, isto é, a partir da próxima semana. Pode ser que a primeira sinalização seja também um candle de alta na próxima semana, invadindo a parte do corpo do candle anterior, mas enfim, a mais relevante que eu viria é o rompimento, a quebra da sequência das máximas descendentes do gráfico semanal. E a gente pegando até os números do Fibonacci novamente, projetando em cima desse pivô de baixa que eu sinalizei aqui no gráfico semanal, que eu desenhei aqui assim, ó, esse pivô de baixa, a gente teria uma projeção lá por volta dos R$ 32,30, está próximo dessa região. Então, nessa região dos R$ 32,30 a R$ 30,50 é uma faixa de preço para ficar atento, que pode trazer justamente um sinal de recuperação desse papel. Então, é um bom ponto para ficar atento, para se tentar, sendo mais arrojado, para se tentar pegar alguma operação de compra contra a tendência, e a outra opção é de se tentar pegar alguma compra menor agora, num primeiro momento, nessa faixa dos R$ 32,30, um pouco abaixo disso, para pensar no prazo maior desse ativo. Aí, à medida que for recuperando, ou se for mais para baixo, aumenta a posição em cima deste papel, em cima da Suzano. Então temos uma tendência de baixa, projeção de 100% está próxima disso, pode bater aí no decorrer da próxima semana, mínima dessa semana já em R$ 32,41. Indo aqui para o gráfico diário, só para mencionar que agora esse patamar que ela perdeu aqui de suporte nessa semana na faixa ali dos R$ 34, agora tende a funcionar como patamar de resistência, e aqui depois também esse patamar aqui de fundos anteriores também tende a funcionar como resistência, a chamada mudança de polaridade, ou seja, são pontos de avaliação para a gente verificar qual a real força por parte dos compradores na tentativa de recuperação da tendência de alta desse papel, que nesse momento está bem alinhado para baixo pelo gráfico mensal, pelo gráfico semanal e inclusive pelo gráfico diário, aqui em forte tendência de baixa. Para gerar alguma compra de curto prazo, que o gráfico diário a gente está olhando mais para a questão do curto prazo,
contra a tendência, um dos pontos de entrada seria a partir do pregão seguinte, a partir do dia 31 de maio, a superação da máxima deste candle. Ou se continuar caindo, esticando um pouco mais para baixo, superar a máxima do candle anterior, também seria essa alternativa de buscar uma compra contra a tendência. Ativo um pouco afastado aí da média móvel exponencial de 13 períodos. O ideal é que esse afastamento do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos fosse ali acima de 2 vezes a volatilidade média desse papel. Esse aqui é um indicador que eu criei que mostra o afastamento em relação à volatilidade média do ativo aí nos últimos 10 pregões. Então, ideal que tivesse um pouquinho mais esticado para quê? Para afastar um pouco mais dessa média. Aqui tem um suporte que foi perdido, que tende a funcionar como resistência, mudança de polaridade. Lembrando, vídeo de aprendizado sobre esse assunto no meu canal. 35,28 seria o ponto de resistência aqui para a SUSB3 num possível movimento de subida. Então, para arriscar uma compra nessa região que ela se encontra, um primeiro indício para entrada, eu já venho comentando isso nas lives que acontecem diariamente a partir das 10h45 aqui no nosso canal. A superação, a quebra da sequência dessas máximas descendentes seria uma das alternativas. Por que eu mencionava isso? Porque ela pode perder a mínima do fundo lá dos 33,33 que ela já perdeu e acelerar o movimento de baixa. Ela no pregão de hoje já deu uma acelerada para baixo, está tentando se recuperar. Mas mesmo assim com o Ibovespa hoje subindo bem, o ativo ainda está caindo aqui 0,42% até o presente momento. Então, qualquer alternativa de entrada no primeiro momento, a partir do pregão dessa sexta-feira, superação dos 33,69. Enfim, de maneira geral, a SUSB3 tem um cenário apontando pelo menos o curto prazo, médio prazo apontando mais para baixo, o longo prazo que eu estou falando aí mais pensando aí no gráfico trimestral, mensal, está num cenário ainda de tendência de alta, mas passando por um processo de correção que aí esse processo de correção traz a tendência de baixa nos gráficos de menor periodicidade, dificultando entradas de curto prazo ou mesmo de médio prazo nesse ativo. Qualquer entrada agora seria ou buscando entrada mesmo num patamar de suporte, mas sem colocar muitas ações na carteira, pensando no longo prazo, e isso pensamento para longo prazo. E se for para curto prazo, se for para swing trade, aí tem essa forma que é entrar contra a tendência, um perfil mais arrojado, quebrar a sequência de máximas descendentes. E a outra forma seria de buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, ou seja, algum indício que o mercado começou a gerar a mudança dessa tendência, que seria um fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário, gráfico semanal, ou seja, algum sinal, por exemplo, na semana que vem, superando a máxima dessa semana, que é de R$ 35,24, enfim, alguns indícios que podem favorecer justamente voltar a ficar mais atento nas operações de compra já a favor da tendência na SUSB3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.